Então, vamos fazer uma nova tentativa e agora nós vamos mostrar aqui o nosso quadro. Hoje é dia 24 de setembro e nós estamos fazendo uma meditação aqui em torno da palavra de Jesus sobre a oração. E mais especificamente sobre a oração que ele nos ensinou, deixou para nós como um presente, Pai Nosso. Então já está aqui no quadro algumas reflexões que nós fizemos e eu quero agora considerar essa palavra aqui antes, porque Jesus disse em Mateus 16, a partir do versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então eu queria começar com essa palavra, porque ela define como nós vamos encarar toda a nossa vida, como nós vamos agir diante das coisas da vida, do mundo, e como serão estabelecidas as nossas decisões. Aqui Jesus diz se, e somente se alguém quiser vir após ele, após Jesus, e somente se alguém quiser vir após Jesus, ou seja, seguir Jesus, ser como Jesus, aprender com Jesus, viver como ele vive, ouvir o seu ensinamento e praticar. Então, se alguém quiser isso, ele precisa passar por esse crivo que está aqui. Ele diz, então, qual é a condição. A condição é que esse alguém, se quiser viver conforme ele deve renunciar a si mesmo. Meu Deus, o que é isso? Renunciar a si mesmo é complicado. Você pode pensar até que é impossível. Como é que eu vou renunciar a mim mesmo? Como que faz isso, né? Olha só. Aí o Senhor continua. Tome sobre si a sua cruz. Então, isso responde à primeira pergunta. Como é que eu posso renunciar a mim mesmo? Que negócio é esse? Como isso ocorre? E a segunda condição aqui do texto, ele já responde essa pergunta. Porque ele diz que devemos tomar sobre nós a nossa cruz. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que cada um de nós tem a sua missão. Porque a missão de Jesus foi encarar a cruz, foi passar por ela. Porque a missão dele tinha tudo a ver com a cruz. Então o que ele está dizendo aqui, se alguém quiser viver como ele, se alguém quiser ser de fato um seguidor dele, primeiro tem que se resignar e abrir mão da sua própria vontade, da sua própria vida, como uma pessoa normal, e assumir que diante de Deus tem também um propósito, uma missão. E aí ele deve, depois de saber qual é essa missão, ele deve deixar todas as outras coisas para lá e assumir essa identidade de filho de Deus, de irmão de Jesus, e
tomar sobre si a missão que Deus tem para ele. Então ele tem que largar a vida comum, civil, normal, e começar a militar por Jesus. Começar a militar por Deus. Então ele não vai mais fazer a sua própria vontade, ele vai negar a sua própria vontade, a sua própria natureza e vai assumir a missão que Deus tem para ele, que é a sua cruz. E agora presta bem atenção que não é você querer fazer o que Jesus já fez. Jesus já fez, ok? Só ele podia ir para a cruz, morrer pelos pecados da humanidade, ressuscitar em primeiro lugar e enviar o Espírito Santo. Foi isso que Jesus veio fazer. Essa foi a cruz de Jesus. E o que Jesus está querendo dizer com essa palavra? Que se você quiser ser discípulo dele e vir após ele, você deve renunciar a si mesmo, esquecer das vontades comuns da vida, do seu interesse, que seriam normais de cada pessoa ter, e passar a vivenciar a missão de Deus para a sua vida. Essa é a sua cruz, ok? E cada um deve saber diante de Deus qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, e seguir como Jesus seguiu fielmente, resignadamente. Ao invés de fazer a sua vontade própria, ele fez a vontade de Deus e cumpriu o seu ministério. Não é isso? Então, se e somente se alguém quiser ser discípulo de Cristo, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Segui-lo fazendo a vontade de Deus, seguir se resignando e deixando as coisas do mundo para lá e fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E aí o Senhor, ele explica a lógica disso. Qual é a lógica que há em você deixar de fazer as coisas que você quer, que você gosta, que você gostaria de fazer e se matar na cruz, se pregar na cruz para fazer uma coisa que é ruim, é dolorosa, não é boa. Porque a semelhança do que Cristo fez será aquilo que a gente deve fazer. É doloroso deixar uma vida de delícias, de pecados, né? Não é isso? Pecado sempre é bom no começo, mas leva para o inferno. Então, aí o Senhor explica, olha só, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O pecado faz isso. Ele atrai, seduz e mata. Então, se você quiser matar a sua vontade vai te matar. Se você quiser saciar a sua fome e sede carnal, né, do que os seus sentidos querem, você vai perder a sua vida. Essa é a lógica, ok? E Jesus está ensinando aqui, porque aquele que quiser salvar a sua vida e fazer a sua própria vontade, a vontade da sua carne, ele vai perder. Ele vai perder a sua vida. Não vai ganhar. Ele na hora vai pensar que está ganhando uma grande coisa. Mas de fato ele vai estar perdendo a sua própria vida. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, esse vai achar a verdadeira vida. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá vendo? Se trata de perder a sua alma e se trata de perder a sua vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que se você não quiser seguir a Cristo, não quiser ser seu discípulo, não quiser matar a sua carne na cruz e seguir fazendo a vontade que Deus tem, o chamado de Deus para a sua vida, você vai perder a sua vida. É o que Jesus está ensinando.
E agora eu queria pular para aquele quadro lá. Aquele quadro lá que está falando do Pai Nosso. Porque quando os discípulos viram Jesus e como ele andava e como ele vivia, perguntaram para Jesus como nós devemos orar. Nós não sabemos orar. O Senhor ora tão bem, o Senhor passa tanto tempo com o Pai. Ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou aquela oração. Né? E eu quero compartilhar com você uma reflexão acerca do Pai Nosso. Vamos comigo? Olha só. Deixa eu acender aqui e eu quero ler com você Pai Nosso. E eu vou estar parando e refletindo em alguns pontos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus é Pai. Então a primeira coisa que você deve saber é que você tem um Pai. E um Pai que está numa posição magnífica, uma posição de destaque, uma posição superior. Ele está no céu. Nós estamos na terra, mas o nosso Pai está no céu. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que Deus é Pai. Deus é Pai. E é um Pai que está no céu. E aí, quando nós queremos falar com o Pai, como nós falamos? Nós temos intimidade. E nós temos certeza de que Ele vai nos ouvir. Pelo menos essa é a prática, né? O senso comum que deveria haver no nosso coração quando a gente trata com o Pai. Porque o Pai é alguém que você deve ter intimidade e tem autoridade, é superior a nós. Então, nós temos um Pai que está no céu. E logo depois, olha só, isso é só de começo, mas santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos santificar o nome de Deus aqui na terra. Nós temos que ter o nome de Deus como um nome separado, um nome santo. E que isso nós temos que fazer. Nós devemos santificar o nome de Deus aqui na terra. E devemos também pedir que o reino de Deus venha a nós e que a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu. Veja só, nós devemos pedir que o reino dos céus venha para a terra e que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. O que isso nos diz? Isso nos diz que a vontade de Deus não é feita aqui na terra como é no céu. A vontade de Deus no céu é imediata, é magnífica, é onipotente, onisciente, onipresente. A vontade de Deus no céu é lei. Mas a vontade de Deus na terra não é assim. Porque Deus deu autoridade ao homem e o homem perdeu essa autoridade para o diabo, para Satanás. Então, a vontade de Deus para acontecer na terra, ela não acontece da mesma forma que acontece no céu. E aqui no Pai Nosso, o Senhor Jesus está revelando algo
importante é que depende de nós para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Porque o homem tem que dar essa autorização, vamos dizer assim, a Deus, para que ele tenha liberdade de ação aqui, porque a autoridade Deus deu ao homem sobre essa dimensão, sobre essa terra. A humanidade recebeu em Adão o domínio, o poder sobre essa dimensão, sobre essa terra, sobre esse mundo. O mundo foi criado e dado ao homem. E o homem entregou esta autorização ao diabo quando pecou lá no Éden. E agora, o que Jesus está ensinando aqui nessa oração do Pai Nosso é que o reino de Deus, onde a vontade de Deus é maravilhosa e perfeita e acontece na mesma hora, sem questionamento, não é desse jeito que acontece aqui na Terra. E que nós, que queremos ser seus discípulos e seus filhos, devemos orar para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra da mesma forma que é feito no céu, sem questionamento, sem nenhum entrave, sem nenhum problema. E nós é que devemos orar para que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós é que devemos orar para que o reino dos céus venha sobre a terra, englobe a terra. É nosso dever, é nossa missão como filho estabelecer o reino do nosso Pai aqui na terra. E para isso nós devemos orar. Você sabia que devia orar para que o reino de Deus fosse estabelecido aqui na terra? Você é importante. E a sua compreensão acerca disso também. Santificado seja o teu nome. Você tem que santificar o nome de Jesus aqui na terra. Você tem que orar. E orar dessa forma. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não a nossa, não a minha, não a do outro, mas a sua. Assim na terra como no céu somos nós, Igreja de Cristo, que temos que orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. E agora, um outro ensinamento crucial para você entender. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas, o que tem atrás de tão maravilhoso nesta oração, pedindo o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje? Será que a gente já faz isso? Se a gente pede o pão toda hora, é normal isso? É assim que deve ser? Tem muita gente que fala que a gente pede demais a Deus e não agradece. Tudo bem, é bom agradecer, mas o Senhor Jesus ordenou, ensinou que a gente pedisse o pão que a gente come todo dia. Poxa, mas fica pedindo a Deus? Mas tem gente que não entende isso. O Senhor, Ele espera de nós a nossa dependência completa dele para comer o nosso pão. Vou repetir. O Senhor espera que nós sejamos dependentes dele para que comamos o nosso pão diariamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem muita gente muito mal acostumada em ter tudo e não precisar pedir nada a Deus, assim, desse jeito, diariamente, nessa dependência. Porque é depender
de forma extrema. Você depende todo dia pedir: ah, pai, me dá o pão. Ah, pai, me dá o pão. Isso parece com quem? Isso parece com a criança que ainda depende do pai para comer. Mas veja só, é assim que Deus quer que nós permaneçamos, na dependência dele para comer o pão. E o que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando você a descansar desse jeito. Ou seja, ao invés de você ficar preocupado com o pão de todo dia que eu vou fazer como é que eu vou comprar, fazer a compra do mês, como é que eu vou comprar o pão para comer, né? Ele está dizendo aqui que nós devemos orar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje, ele não está dizendo assim, eu vou orar hoje para ter o mês inteiro pão na minha casa. Eu vou orar hoje para que eu tenha um emprego que eu possa ter o pão de cada dia. Ele está dizendo, você deve depender de Deus diariamente. Você deve crer que Ele vai prover você diariamente. Que quem provê você diariamente é Ele. E você tem que orar. Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Saiba que você depende diariamente de Deus para comer o seu pão. E a hora que você se esquecer disso e você achar que depende de outro senhor para comer o seu pão, você está enrolado. E aqui está o segredo. Deus quer que você saiba que quem dá o teu pão diário é Ele. Ele quer que você dependa dele para comer o seu pão diário. Esse foi um segredo, um ensinamento que Deus teve que ensinar ao povo de Israel no deserto. E a realização do maná, que teve 40 anos de comer o maná antes de entrar na terra prometida. O povo de Israel teve que aprender a depender diariamente do pão que descia do céu todos os dias, até a sexta-feira. E todo dia, pela manhã, o maná caía do céu e eles catavam o maná e só podiam catar o suficiente para o dia. Não podia catar mais. Eles não podiam colher maná mais do que a quantidade da família por dia. Se eles colhessem a mais, o maná apodrecia. O israelita deveria confiar na provisão do amanhã, que viria da mesma forma como veio o dia de hoje. Dependência para comer o pão. Aqui no Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje fala sobre uma teologia que é centralizada no maná, na dependência de Deus para comer o pão e no reconhecimento de que o pão vem de Deus. E assim deve caminhar aquele que é discípulo de Cristo e não fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro e para comer o pão, porque quem provê o pão é Deus. Assim deve ser a questão do discípulo, aquele que de fato quer ser discípulo de Cristo, não aquele que quer andar de qualquer maneira, porque foi ao discípulo que Jesus ensinou a orar desta forma. E é por conta disso
porque há ensinamentos que só o discípulo de Cristo vai se submeter para viver da forma que Cristo viveu. Então, Pai nosso que estás no céu, santo seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é nós vivermos como o mundo vive, mas é ver como Jesus viveu, trazendo o reino de Deus do Pai para ser estabelecido na terra. E não se contaminar com as coisas do mundo e viver com a forma do mundo. Santo é o nome do Senhor. E assim nós devemos preservar o nome de Deus Santo, porque Ele é o nosso Pai do céu. E queremos que o reino dele seja feito aqui na terra e não que seja emporcalhado pelo mundo. E nós devemos depender dele para comer o nosso pão. É o que ensinou Jesus no Pai Nosso. Então, vamos lá, vamos continuar, que tá bom. Eu não sei se você está gostando, mas eu vou te dizer, a gente tem que mergulhar no Pai Nosso todo dia, é diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que o Senhor está ensinando aqui? Que nós devemos estar constantemente pedindo perdão a Deus. E pedindo constantemente perdão a Deus, devemos estar também perdoando os nossos devedores. Não adianta a gente querer pedir perdão a Deus se nós não temos em nosso coração o costume de perdoar quem falha conosco. Se nós guardamos mágoa e aquilo que nos faz os nossos adversários, inimigos ou até amigos, né? Parentes, amigos e parentes que pecam contra nós, se a gente não tem a capacidade de perdoar, como nós vamos pedir perdão a Deus? Então aqui no Pai Nosso, Jesus ensina uma coisa misteriosa, que nós vamos pedir o perdão a Deus assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí nós devemos estar verificando o nosso próprio coração. Será que estamos perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam e nos machucam? Será que quando formos nós que fizermos isso, nós vamos obter o perdão de Deus? Vamos obter, obviamente, se e somente se nós também perdoarmos aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos machucam, ok? Então, o perdão é algo que nós pedimos a Deus, mas que também nós concedemos aos outros. E é uma condição, é condicional. Nós vamos ter o perdão de Deus no automático se nós pedirmos e se nós, de fato, também perdoamos. Porque se nós não perdoamos e nós pedirmos, nada feito. Isso é o que ensina Jesus, também na parábola do credor incompassivo. E aqui, no Pai Nosso, Jesus está ensinando aqui: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem deve para a gente alguma coisa, a gente também perdoa. E aí, nós devemos querer que seja semelhante o nosso perdão com o perdão que nós concedemos. Então, se nós não concedemos perdão, está aí
a relação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal está em todo lugar, mas o poder é de Deus e nós devemos pedir que Ele não nos deixe cair em tentação e para que nos livre do mal. Então é necessário pedir. Tem gente que acha que é o bom, que pode andar por aí que nada vai acontecer. E se acontecer, ele vai fazer isso. E se ele acontecer, vai fazer aquilo. Ele tem que ser forte para combater algo, para fazer algo. Mas aqui o Senhor Jesus ensina que nós devemos pedir. 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 Não nos deixe cair em tentação. Não tá... Olha, eu quero ser forte para não cair. Tudo bem, pede. É uma forma de pedir para não cair em tentação, né? Mas tem que entender que nós somos dependentes de Deus. Nós somos fracos, frágeis. E a gente pode pedir para ser forte, para Deus nos fortalecer, glória a Deus, mas também devemos saber que por mais que sejamos fortes, a Bíblia nos ensina, aquele que está de pé, cuide que não caia, porque há sempre a possibilidade de cair. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem nos livra do mal é Deus. Quem nos livra do mal é o Pai. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade de articular, de prever, não é nada disso. Quem nos livra do mal é o Pai que está no céu, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Você está entendendo? Tudo é ele, tudo é por ele, para ele. Nós temos que ter essa consciência. Se nós não tivermos essa consciência e essa dependência, se acharmos demais de nós, não te estribe no seu entendimento, na sua força. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Confia no Senhor e Ele realizará os seus desejos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja humilde, seja dependente de Deus, aprenda a morrer para a sua vontade e a clamar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Se você quiser ser realmente discípulo de Cristo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, diz o Senhor Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado, abençoado com essa reflexão nesse dia. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Santo é o seu nome. Dá o teu pão nesse dia para o irmão, para mim, a cada dia. Deixa eu perceber o teu cuidado na minha vida. Livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus te abençoe. Somos filhos desse Pai maravilhoso, Pai nosso, que estás no céu.